um assunto que às vezes gera curiosidade nas pessoas, né? Elas nos perguntam como se dá a canonização, como a igreja faz para declarar que tal cristão viveu tão plenamente o Evangelho, a caridade de Cristo, que hoje é chamado de santo e santa. Recentemente tivemos, né, a canonização de dois leigos, o Pier Giorgio Frassati, né, e o nosso querido santo também, Carlo Acutis. Mas como se dá este processo da igreja poder dizer publicamente essas pessoas realmente viveram o ensinamento de Jesus e o amor do Cristo aconteceu em suas vidas? Para falar um pouco então deste processo de canonização, a gente acolhe com muita alegria aqui no nosso Bênção da Manhã o monge beneditino, o diácono André Alves dos Santos, que reside no Mosteiro Beneditino de São João Gualberto, em Pirituba, e é presidente da Academia Brasileira de Agiologia. Dom André, bom dia, bem-vindo ao Bênção da Manhã. Desde já, obrigado aí por sua participação. Bom dia, padre, muito obrigado pela oportunidade. Começando, o que é a Academia de Agiologia? O que seria a agiologia no mundo religioso? A Academia Brasileira de Agiologia, a ABRAGE, é uma academia dedicada ao estudo dos santos e da santidade. Ela foi fundada em 8 de dezembro de 2004, na cidade de Fortaleza, e instalada em 11 de fevereiro de 2005. Então, nós temos 20 anos de caminhada. E ao longo deste período, nos dedicamos à pesquisa e publicação da vida dos santos, à agiologia, à santidade, como também dos candidatos, os servos de Deus, os veneráveis e também os bem-aventurados. Que bacana. Então, o agiólogo é aquele que estuda especificamente a vida dos santos. Sim. O processo que eles viveram e como eles chegaram à honra dos altares. Sim, tanto a vida do santo, a sua biografia, como também o fenômeno da santidade. O que é ser santo, tudo aquilo que envolve a santidade, como também nos últimos anos nós estamos nos dedicando bastante à questão das causas dos santos. Muitos dos nossos acadêmicos são vice-postuladores, são pessoas que estão envolvidas diretamente em causas de beatificação e canonização aqui no Brasil. Maravilha. Geralmente uma pessoa que se destaca, né, pela vivência da caridade cristã, seja na dimensão da vida consagrada, seja na dimensão da consagração batismal, né, é o batismo que nos dá esta bonita vocação para a santidade. Como que se inicia, né, o processo diante de alguém que demonstrou durante a vida ter essas bonitas virtudes? Como que se dá, seja no âmbito da diocese ou no âmbito também de uma congregação religiosa? Primeiro passo, a igreja ela só realiza o processo, só se abre uma causa de beatificação de um fiel católico. Primeiro pré-requisito, um fiel católico, fiel batizado, que em vida gozou da fama de santidade. Era alguém que era procurado por outras pessoas, pelos fiéis, para pedir orações, conselhos. Alguém que tinha em vida fama de santidade, vida, morte e pós-morte. Porque não é somente a fama de santidade em vida, mas ali no seu velório, no seu sepultamento, os fiéis vão porque reconhecem a sua santidade. E após a sua morte, as pessoas visitam o seu túmulo, acendem velas, levam flores, colocam placas por graças alcançadas. É aquela fama que perdura após a sua morte. É como a memória, né, da sua vida continua também sendo alimento de fé para tantas outras pessoas, tanto as que as conheceram, porque viveram no seu tempo, como aquelas que acolheram testemunhos das pessoas que ao longo dos anos foram falando do exemplo bonito de vida que esta pessoa teve. Você mesmo falou, para as causas dos santos existe a figura do postulador, que é aquele que vai fazer todo um levantamento documental e fazer esta ponte junto com o Vaticano, né, porque é lá que se dá a confirmação. Quais são os passos que esse postulador precisa dar, que principais documentos ele precisa organizar para dar início ao processo de canonização? Uma causa de beatificação começa na diocese, onde aquele candidato viveu, especialmente onde ele morreu. O postulador vai ser aquela pessoa que vai recolher os documentos, as testemunhas que conviveram com aquela pessoa, que atestam a sua fama de santidade.
E o bonito é que a igreja, na sua prudência, ela exige 5 anos após a morte daquele candidato para que possa acontecer a abertura daquela causa. Por que 5 anos? É um tempo mínimo para que a memória daquela pessoa, daquele candidato, permaneça viva na mente dos fiéis. Para que não seja algo assim, era uma pessoa santa, mas morreu, acabou a sua história. Não, a sua memória permanece viva. O bispo diocesano, ele consulta inicialmente os bispos do seu regional para ouvir, entra aí a questão da colegialidade, ouvir os seus irmãos do episcopado se são de acordo, os bispos dando ok, se envia ao dicastério para as causas dos santos o pedido para a abertura da causa de beatificação. E o dicastério vai fazer uma espécie de uma pesquisa entre os vários departamentos da Santa Sé, os dicastérios, e comprova que não há nada que desabone aquele candidato, aquela pessoa. E o dicastério emite um documento chamado nihil obstat, nada consta, permitindo assim a abertura da causa de beatificação. A partir daquele momento, aquele candidato passa a ser chamado servo de Deus. Acontece a instalação do tribunal na diocese e o postulador, com o delegado episcopal, o notário, vai ouvir pessoas que conviveram com aquele candidato e vai se recolher todos os documentos relativos à sua vida e tudo aquilo que ele escreveu. Concluída a fase diocesana, todo esse material é enviado para Roma, para o dicastério para as causas dos santos, onde será nomeado um relator para a confecção da posício. A posício é uma biografia documentada, a partir de todo aquele material que foi enviado a Roma. Depois de pronta a posício, um grupo de teólogos do dicastério para as causas dos santos vai analisar se aquele candidato de fato viveu em grau heróico as virtudes evangélicas. Os teólogos dando o seu parecer positivo, envia-se agora para um grupo de bispos e cardeais do dicastério. Os bispos e cardeais aprovando, o prefeito entrega ao Papa um relatório e o Papa agora vai assinar o documento reconhecendo as virtudes heróicas. A partir daquele momento, agora, aquele candidato passa a ser venerável. Embora o termo venerável pareça ser que a pessoa agora pode ser venerada, não. O venerável é o reconhecimento da igreja de que aquele fiel, aquele servo de Deus, viveu em grau heróico as virtudes heróicas, viveu em grau heróica as virtudes evangélicas. Isso. É interessante porque também não é como a pessoa foi a sua vida inteira que vai definir se ela será santa. Porque muitas pessoas viveram experiências da fraqueza, do limite, do pecado, né? Vários santos precisaram passar por um processo de conversão nas mais variadas idades. E chega um momento, então, que eles se entregam totalmente a Deus, né, e se revestem de Cristo. Acho que é interessante pontuar isso, né? A pessoa não nasce, ela vai conquistando ao longo do caminho da vida, com as suas lutas, com a superação dos seus limites, a graça de Deus realmente poder revestir a sua vida, né? Nesse processo de conversão é interessante que o dicastério vai analisar toda a sua vida, mas de modo especial os últimos 10 anos. Porque é um período, um tempo consistente, um tempo considerável, se naqueles 10 anos, os últimos 10 anos de sua vida, de fato foi uma pessoa que praticou a fé, a esperança, a caridade, e não somente com algumas pessoas, não somente em algumas ocasiões, mas se realmente aquela pessoa viveu tudo isso de forma intensa. Então, nos últimos 10 anos, para mostrar que de fato houve ali uma conversão, uma mudança de vida. Perfeito. Agora, é claro, além de analisar, né, as virtudes evangélicas que esta pessoa viveu plenamente, a bonita dimensão da caridade, né, da compaixão, existe também a necessidade de que alguém tenha alcançado uma graça mediante a sua intercessão. Por que este requisito de que tenha acontecido um milagre por intercessão desta pessoa para confirmar realmente a sua santidade? Quando a igreja apresenta um dos seus filhos como santo, reconhece a sua santidade, ela se baseia em 2 pontos fundamentais. O exemplo que aquela pessoa indica aos fiéis
e a sua intercessão, a certeza de que está no céu, está diante de Deus, intercedendo por aqueles que pedem as suas graças. Aí entra a questão do milagre. Alguém que estava ali numa situação de morte, pode ser aquela pessoa que estava doente, que pediu a graça, ou outra pessoa pediu pelo enfermo e a alcançou. Porque há uma diferença aí entre uma graça e um milagre. A graça, alguém estava doente, foi submetido a um tratamento e ao longo do tempo recuperou a sua saúde. Mas o milagre é algo instantâneo. Alguém pediu e imediatamente a graça aconteceu. É algo duradouro. Não pode ser, recuperou a saúde, mas com um pouco de tempo depois voltou a ficar doente. E tem que ser uma graça completa. A cura ela não pode deixar sequelas, tem que ser algo completo. São as marcas, são pontos que caracterizam um milagre. Por isso, quando alguém relata, né, que acolheu um milagre por intercessão de determinada santo por quem ele reza, porque para ele acolhe já como santo na vida, a igreja leva um tempo estudando aquilo. Daí precisa do olhar teológico da igreja, mas precisa também do olhar da ciência, né, para que possa realmente confirmar aquela cura. Né, a igreja ela é muito prudente. Além de levar em consideração a questão teológica, do pedido, da intercessão, ela pede o parecer da ciência. Então, quando a ciência diz, olha, não temos explicação mais para este caso, então a igreja reconhece que ali é um milagre. E quando o Papa assina o decreto reconhecendo aquele milagre, agora se autoriza também a celebração da beatificação, que é a concessão, a permissão do culto àquele servo de Deus, ou na sua diocese, ou na sua família religiosa. Agora, é bonito deixar claro também para as pessoas que alguns cristãos são apresentados como exemplo de pessoas que, na sua humanidade, viveram os ensinamentos de Jesus, fizeram do reino o seu amor primordial e transformaram sua vida num dom de amor no serviço às pessoas, principalmente aos pobres e sofredores. Mas são apenas alguns desta grande gama de pessoas que viveram as virtudes evangélicas que são apresentadas a quem é colocado no altar como uma imagem de referência. Mas a gente sabe que é muito maior o número das pessoas que na caminhada da vida se santificaram porque acolheram aí o projeto do Cristo e seguiram Ele com fidelidade e entrega total. Todos nós somos convidados à santidade, é a nossa vocação. Mas aí nós temos a santidade canonizável e a santidade que é o convite a todo batizado. O que é a santidade canonizável? É a santidade daqueles fiéis que, ao longo de sua vida, chamaram a atenção, foram um destaque. Quando eu digo chamar a atenção, não é que elas fizeram coisas extraordinárias. O santo é aquele que no ordinário da vida, no seu dia a dia, consegue realizar coisas ordinárias, coisas extraordinárias, no sentido que conseguem seguir ao Cristo de forma fiel e radical. Isso. E entre tantos e tantos fiéis, a igreja não é que ela escolhe, mas é o povo de Deus que vai reconhecendo. Eu sempre gosto de destacar as três vozes num processo de canonização. A voz do povo, que reconhece naquele fiel a sua vida, a sua fama de santidade. E ao reconhecer, pede a sua intercessão. A voz de Deus que realiza o milagre. E a voz da igreja que reconhece a santidade daquele fiel e o apresenta ao mundo como um exemplo a ser seguido e exemplo de intercessão. Perfeito. E para celebrar todos aqueles que abraçaram o convite de Cristo, né, sede santos, porque o vosso Pai é santo, a gente tem a data de 1º de novembro, todos os santos e santas de Deus, tanto os que estão no cânon, como aqueles que estão no coração do Pai. Dom André, muito obrigado pela partilha, pela disponibilidade de vir estar conosco nesta manhã e nos ajudar a entender com mais clareza este bonito processo da caminhada, onde a igreja diz realmente esta pessoa viveu aquilo que Jesus apresentou como proposta de caminho e de vida. Deus abençoe sua vida, o seu diaconato, abençoe os seus confrades lá no mosteiro em Pirituba e que venham muitas e santas vocações aí para a Ordem Beneditina. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre os santos. Deus que é admirável em seus santos. Quando a igreja realiza a canonização de um dos seus filhos, ela quer mostrar ao mundo que a santidade está ao alcance de todos. Amém.